sétimo ano, tudo bem? Na aula passada, nas aulas retrasadas, desculpa, nós vimos sobre potência, certo? Vamos relembrar um pouquinho o que é a potência, porque hoje nós vamos aprender as suas propriedades. Eu deixei esse assunto para depois, porque ele é um pouquinho mais complicado, e aí hoje nós vamos ver ele com mais calma, certo? Potência. Primeiramente, se eu tenho um número elevado a outro, por exemplo, 2 elevado a 2, é a mesma coisa que eu tenho que multiplicar o 2 duas vezes, não é? Eu vou multiplicar a base de acordo com a quantidade de vezes que o expoente me disser. Então, 2 vezes 2, 4. Só que hoje nós vamos ter a multiplicação e divisão de potências desse tipo. E se nós formos fazer essa multiplicação em cada potência vai demorar muito tempo. Então, essas propriedades existem para facilitar os cálculos, certo? Fazendo assim, esses cálculos só reduza a potência, ao invés da gente multiplicar um monte de números para achar o mesmo resultado. Então, vamos lá. A primeira propriedade diz o seguinte: se eu tenho dois números, duas potências multiplicadas, onde a base é igual, o que eu vou fazer? Eu vou repetir essa base e vou somar os expoentes. Por exemplo, o A é igual ao A. Então, eu vou repetir esse A e vou somar os meus expoentes, certo? Aqui tem multiplicação, mas é soma, tá? Então, vamos lá ver um exemplo. Por exemplo, 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 3. As bases são iguais e eu estou multiplicando, certo? Então, eu repito a base e somo esses expoentes. 2 mais 3, coloco aqui, certo? Eu coloco 2 mais 3 como expoente mesmo. Então, repito a base de novo e somo 2 mais 3, 5. Então, sempre que eu tiver duas potências de mesma base que estão sendo multiplicadas, repito a base, o número maior, e somo os expoentes. A segunda propriedade já é um pouquinho diferente, que eu vou falar da divisão. Já na divisão de duas potências, eu vou repetir a base. Estão vendo que eu sempre repito a base? Repito a base. E agora, ao invés de somar, eu vou subtrair os expoentes. Na multiplicação, eu somo. Na divisão, eu subtraio. Repito a base e subtraio os expoentes. No exemplo, fica assim, ó. Eu tenho 2 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 2. Então, eu vou repetir a base e subtrair 4 menos 2, certo? Divisão, eu subtraio os expoentes. Repito a base, 4 menos 2 é igual a 2. Então, o resultado final fica 2 elevado a 2. Vocês estão vendo? Eu só estou pedindo para reduzir a potência, eu não estou pedindo agora para calcular. Essas propriedades servem para simplificar as potências. Terceira propriedade. Se eu tenho uma potência elevada a um número, eu só vou multiplicar esses dois números menores. Repito a base e multiplico os dois números menores, certo? Por exemplo, eu tenho 2 elevado a 3 e o 2 aqui fora. Eu só vou repetir o 2 e multiplicar. 3 vezes 2, 6. Repito a base e faço a multiplicação. 3 vezes 2, 6. Certo? Então, se eu tenho um expoente dentro do parênteses e outro expoente fora do parênteses, eu só vou multiplicar esses expoentes, tá bom? Já na quarta propriedade, eu vou fazer praticamente a mesma coisa. Ó, esse expoente que está aqui fora, eu vou distribuir para as duas bases aqui dentro. Mas percebam uma diferença aqui.
essas duas bases não são iguais, elas são diferentes. É por isso que eu posso fazer isso, tá? Se elas fossem iguais aqui, eu só ia multiplicar elas duas e ia cair na terceira propriedade, não é? Mas, como elas são diferentes, eu só vou distribuir esse expoente. Por exemplo, eu tenho A vezes B elevado a um número. Então, esse número que está aqui fora, eu vou colocar em cima dessa base e em cima dessa base, certo? Isso serve tanto para multiplicação como para divisão, se aqui estivesse dividindo, certo? Então, quando eu distribuir, vai ficar A elevado a N, B elevado a N. Em um exemplo, fica assim, ó. Eu tenho 2 vezes 3 elevado a 2. Repetindo 2, coloco 2 em cima do 2, ou seja, fica 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. Só isso. Essa é a resposta final, certo? Na quinta propriedade, vamos ter o seguinte. Essa já é bem fácil. Se eu tiver qualquer potência em que a base é 10, como é que eu resolvo? Eu vou repetir 1, certo? E vou colocar a quantidade de zeros que o n está me dizendo aqui. Por exemplo, 10 elevado a 3. Eu tenho o número 3, então eu vou colocar 3 zeros. Então, repito 1 e coloco 1, 2, 3. Certo? Só isso. E por último, qualquer número elevado a zero vai ser igual a 1. É uma regrinha. Qualquer número elevado a zero é igual a 1. Ah, tia, 10.000 elevado a zero é igual a quanto? 1. Qualquer número. Por exemplo, 2 elevado a zero é igual a 1. Então, qualquer número que você imaginar, se ele tiver elevado a zero, o resultado sempre, sempre vai ser 1. Vamos para os exercícios. Então, aqui eu tenho a multiplicação de duas potências de mesma base. Sempre, sempre observem isso. A base é igual, ou seja, o número maior é igual ao outro? É. Então, eu vou repetir. E na multiplicação, eu somo ou subtraio? Na multiplicação, eu somo os expoentes. Então, eu vou repetir a base e somar os expoentes. 3 mais 4 é igual a 7. Então, eu estou multiplicando. Eu vou repetir a base e, como é uma multiplicação, eu vou somar. 3 mais 4 é igual a 3. 3 mais 4, 7. 3 elevado a 7. Agora, no segundo item, nós temos uma divisão, não é mais a multiplicação. O 4 não é igual ao 4? A mesma base, então eu vou usar a regrinha. Na multiplicação eu somo, na divisão eu subtraio. Repito a base e subtraio. Repetir o 4, 5 menos 3. 4, 5 menos 3 é igual a 2, certo? Até aqui tudo bem? Então, agora aqui eu tenho uma potência dentro do parênteses e um expoente fora, ou seja, uma potência elevada a outra, né? Aqui eu só vou o quê? Repetir o 2 e multiplicar os expoentes, só isso. Então, fica 2 elevado a 5 vezes 4, que dá igual a 2 elevado a 5 vezes 4, 20. 2 elevado a 20. Tia, eu preciso calcular isso aqui? Não. Ele pediu apenas para reduzir, certo? Por último, mais simples, 10 elevado a 4, eu vou colocar 4 zeros. Coloco 1 e 4 zeros, ok? Então, é dessa forma que a gente reduz as potências e essas são as propriedades de potência, certo? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar no grupo do WhatsApp
perguntar. Podem perguntar quantas vezes precisarem, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tenham entendido tudo direitinho e até a próxima.